Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa 29ª aula de Circuitos Eletrônicos 1. Pessoal, na aula de hoje a gente vai tratar do último tópico da nossa unidade 6, que a gente vai falar então sobre os transistores bipolares de junção atuando como chave. Então a gente vai ver o princípio de funcionamento do TBJ como chave, vamos resolver um exemplo e também finalizar a aula falando uma breve introdução em aspectos básicos da resposta em frequência de circuitos envolvendo os transistores bipolares de junção. Então, como a gente já está acostumado, vamos inicialmente fazer a revisão da nossa aula anterior. Na 28ª aula, a gente trabalhou com a análise CA de pequenos sinais de um circuito utilizando a polarização por divisor de tensão, divisor resistivo. Então, a primeira coisa que a gente fez foi fazer a análise CA utilizando o capacitor de desvio, que é esse capacitor CE que fica em paralelo com o resistor do emissor. Bom, naquela oportunidade a gente traçou o nosso circuito de pequenos sinais para análise CA. A gente já sabe que em análise CA os capacitores de forma ideal podem ser considerados um curto-circuito. Fontes de tensão contínua não trazem nenhuma modificação CA, então podem ser aterradas. Então, nesse caso, a gente fica com o circuito mostrado aí na tela para vocês, para o caso na verdade, com a utilização do capacitor de desvio, capacitor CI, tá bom? Então, esse é o equivalente CA. Então, a gente também, naquela aula, a gente viu o mesmo circuito, só que agora sem a utilização do capacitor de desvio CE, e isso vai trazer uma modificação no nosso circuito, que é a modificação justamente do terminal do emissor para o terra aqui. Por quê? Porque quando a gente tinha um capacitor de desvio, para sinais em corrente alternada, esses sinais eles vão enxergar no capacitor um caminho de baixa impedância, então vão curto-circuitar um resistor RE. No caso, se a gente não tiver esse capacitor de desvio, a corrente alternada ela não tem outro caminho a percorrer a não ser passar pelo resistor RE. Por isso que no nosso modelo CA de pequenos sinais existe aqui um caminho de passagem por RE, que é o resistor do emissor. Tá bom? Então, isso tem implicações para o nosso ganho. Na verdade, quando a gente utiliza o capacitor de desvio, o nosso ganho de tensão ele tende a aumentar, mas quando a gente não utiliza ele, a nossa estabilidade tende a aumentar. Então acaba que é um ganho, quando a gente utiliza ele, a gente tem um ganho de tensão, porém, quando a gente não utiliza ele, a gente tem um ganho de estabilidade. Daí você vai ter que ver na sua aplicação o que você prefere, o que é o mais, o que você está precisando de forma mais importante, seja um ganho maior ou seja uma maior estabilidade, principalmente estabilidade térmica. Bom, daí logo em seguida, a gente passou uma análise mais profunda do circuito, em que a gente veio encontrando os parâmetros, impedância de entrada, impedância de saída e ganho de tensão para cada um deles. Então, primeiro, com a utilização do capacitor de desvio, encontramos a impedância de entrada, que é a impedância aqui vista pela base, R1 paralelo a R2, paralelo a beta RE, bem tranquilo. Do ponto de vista da saída, a gente tem três resistores aqui em paralelo na saída. Então, também bem tranquilo de fazer o cálculo, RL paralelo a RC paralelo a RO. Lembrando, RO é a nossa resistência lá de Early. Bom, e aí a gente também encontrou o ganho de tensão para esse caso. Ganho de tensão, que é Vout por Vin. Então, Vout a gente pode abrir a equação falando que é Zout vezes Zout por Vin. E aí, fazendo as substituições, a gente chegou que o valor do ganho, AV, é menos Zout por RE, em que Zout é o paralelo entre RL, RC e RO, dividido então pela resistência RE. Esse ganho, quando a gente comparar esse ganho aqui com o ganho da situação sem o capacitor de desvio, esse ganho aqui ele é bem maior, tá bom? Então, isso daí também fica evidente quando a gente encontrar o ganho de tensão utilizando, na verdade, sem o capacitor de desvio, tá bom? Bom, então, aí a gente continuou os mesmos estudos, só que agora
para a situação sem o capacitor CE, capacitor de desvio lá do emissor. E aqui a gente tem já uma modificação do ponto de vista da entrada, por quê? Porque ao analisar essa malha da entrada aqui, a malha da base, né? O que a gente vai ter agora, a gente não vai ter como entrada aqui impedância da base, não só beta-RE, mas a gente vai ter também esse resistor do emissor aqui, ó, RE maiúsculo, né? Ele vai ser refletido para a base. Uma vez que ele é refletido para a base, ele vai vir multiplicado por beta. Por isso que a minha impedância de base é beta-RE minúsculo mais beta-RE maiúsculo, tá bom? E isso vai interferir na minha impedância de entrada, já que ela é R1 paralelo a R2 paralelo a toda essa impedância da base, que agora é formada por beta-RE minúsculo mais beta-RE maiúsculo, tá bom? E aí a gente fez também, do ponto de vista da saída, que não há modificações, né? A gente continua com a mesma impedância de saída aqui nesse caso, RL paralelo a RC paralelo a RO. E com relação ao ganho, né? Da mesma maneira a gente calculou o ganho Vout por Vin, fazendo as substituições, a gente encontrou lá que o ganho de tensão para esse caso, ele é de menos Vout. Agora aparece aqui para a gente não só o termo RE minúsculo, mas aparece o termo da resistência do emissor, o RE maiúsculo. E aí, esse RE maiúsculo, como ele está no denominador, obviamente a gente tem uma redução do ganho, porém a gente tem um aumento da estabilidade devido à presença desse resistor aqui. Então, o nosso ponto quiescente ele é mais estável, inclusive, tá bom? Apesar de a gente ter aqui um prejuízo, né, em termos de ganho, a gente tem uma vantagem em termos de estabilidade. Bom, pessoal, assim a gente encerra a nossa revisão dos conteúdos da aula anterior e a gente já pode seguir aqui para os conceitos da aula de hoje. Bom, então, pessoal, por fim a gente chega aqui na aplicação do transistor bipolar de junção como chave, tá bom? Hoje a gente vai tratar desse assunto. As questões chaves para a aula de hoje são as seguintes, pessoal. A primeira delas, como que se comporta uma chave ou um botão ideal? Por que que o transistor pode atuar como uma chave? Que região de operação, seja ela ativa, saturação ou corte, que ele deve estar polarizado para atuar como uma chave? Por fim, qual que é a influência dos capacitores do circuito sobre o seu funcionamento? Será que os capacitores alteram o funcionamento do circuito que tem lá o transistor bipolar de junção? Até agora a gente tratou eles como circuitos abertos para CC e curtos circuitos para CA, mas será que realmente é assim? Será que eles não têm alguma influência sobre o comportamento do meu circuito? E por fim, existem limites para a frequência de operação? Tanto para menos, ou seja, se aproximando de 0 Hz, quanto para mais, crescendo lá para frequências na casa de mega, gigahertz? Será que o meu sistema atua de forma igual em toda essa faixa de frequência? A gente vai fazer a introdução desse assunto também na aula de hoje. Bom, então iniciando o nosso tópico 5, que é a atuação do transistor bipolar de junção como chave, trago aqui uma breve introdução para a gente entrar no assunto propriamente dito. Então peço para vocês considerem esse circuito do lado esquerdo, um circuito bem simples, em que a gente tem aqui uma fonte de tensão CC, Vin, um botão, né, que uma pessoa precisa ir lá e apertar esse botão, B1, né, nesse caso aí, e uma resistência de carga qualquer. Então um circuito bastante simples. A gente sabe quando essa chave ou esse botão estiver aberto, a corrente que vai circular pelo nosso circuito, já que a chave está aberta, então a corrente é 0 ampere. E nesse caso, a minha tensão Vout, como eu não tenho corrente passando pelo resistor RL, então R vezes I dá 0, Vout dá 0 volt. Bem tranquilo. Com a chave fechada, a hora que a chave fecha, daí sim a gente tem um caminho fechado, fica então possibilitada a passagem da corrente, e nesse caso, nossa corrente elétrica aí vai ser maior do que 0 ampere. E a tensão Vout, como agora existe a passagem da corrente, né, a corrente passando para baixo, inclusive aqui, gerando uma tensão no mesmo sentido aqui da flechinha de Vout,
o nosso Vout, né, vai estar aqui com um terminal ligado no polo positivo de Vin e o outro na parte inferior de Vin. Então, a tensão Vout é justamente a tensão da fonte Vin. Aí acontece o seguinte, pessoal, a gente pode pensar em termos ideais como que está atuando essa chave. De forma ideal, a resposta dessa chave ela é instantânea, certo? Então, não tem nenhum tipo de transitório, então a pessoa consegue ir lá e apertar e imediatamente já começa a circular a corrente pelo meu circuito. A gente sabe que na prática, claro, não vai ser assim. Uma outra idealidade são as perdas, né? Essa chave aqui, esse botão B1, ele tem uma resistência interna. Só que, no caso aqui de uma chave ideal, essa resistência interna ela é nula, ela é igual a 0 ohms. Tá bom? Então, essa é uma característica da nossa chave B1, né? Resposta instantânea de forma ideal e resistência interna igual a 0 também de forma ideal. Agora é o seguinte, a gente precisa sempre, necessariamente, de alguém, de uma pessoa, nesse caso aqui, de uma pessoa ir lá e apertar esse botão. Se a pessoa não apertar esse botão aqui, esse circuito não vai funcionar. Então, a gente depende da pessoa de apertar para ligar e tirar o dedo para desligar, né, a passagem da corrente pelo nosso circuito. E aí, agora, a pergunta que fica é a seguinte. Será que a gente não consegue fazer um controle desse botão, né, de forma elétrica, em que um sinal elétrico é enviado para esse botão e esse botão fecha, e às vezes a gente retira esse sinal elétrico e o botão abre? É justamente isso que a gente vai trabalhar aqui hoje com o transistor bipolar de junção e vocês vão ver que ele é capaz de ter exatamente esse comportamento. Então, assim, ó, a gente responde a nossa primeira questão-chave, que é como se comporta uma chave ou botão ideal. Então, ele se comporta tendo uma resistência interna igual a 0 ohms e uma resposta instantânea. Ou seja, não há transitórios envolvidos aqui. Bom, então assim se comporta uma chave ideal. Vamos ver depois se o transistor bipolar de junção vai ter características semelhantes a essas, né, para a situação dele atuar aí como uma chave. Bom? Pessoal, no nosso tópico aqui 5.2, eu trago o circuito genérico do transistor bipolar de junção para ele atuar como uma chave. E a gente vai entender, quando a gente aprofundar um pouquinho mais, qual que é a função desses resistores, né, de resistor de base, resistor de coletor, nessa configuração do transistor como chave. Então, o circuito é esse que vocês estão vendo. Vejam vocês que a gente tem a tensão de entrada Vin, ela está ligada aqui ao meu terminal da base, né, e é ligada por meio de um resistor RB, que é o resistor da base. O nosso emissor está aterrado e o nosso coletor é ligado a um resistor, que é o resistor do emissor, sendo que eu tenho aqui na parte superior do resistor do emissor nossa tensão mais VCC, que é a tensão da fonte. E aqui no coletor eu tenho então a minha tensão de saída que eu estou querendo. Então, analisando esse circuito aqui, a gente vê que a configuração que está sendo utilizada para ele, né, ela é uma configuração do tipo emissor comum. Por quê? Porque o emissor está aterrado e é comum, então, tanto a minha entrada, Vin, quanto a minha saída, Vout. Então, por isso, minha configuração utilizada aqui do transistor bipolar de junção como chave é uma configuração emissor comum. Conexão da base. Bom, antes, por exemplo, lá na polarização fixa, se vocês bem se recordam, pessoal, o que a gente tinha era essa tensão de entrada aqui, ó, no lugar, a gente falando em termos de polarização do circuito, no lugar de eu ligar esse terminal da base no próprio sinal, a gente tinha uma derivação de forma que a gente ligava, vou até desenhar ela aqui para ficar mais claro o que eu estou dizendo, a gente ligava essa tensão, a gente tinha um terminal que ligava lá na nossa tensão de polarização, na tensão VCC, justamente para fazer a nossa polarização do transistor bipolar de junção. Então, na polarização fixa, a gente tinha
a esse terminal que eu dei o nome de Vin ligado em mais VCC. Agora, a gente não tem mais essa característica. O nosso Vin, né, quando o transistor está atuando como uma chave, o nosso Vin é ligado no sinal de controle, que é o sinal que vai controlar a nossa chave, tá bom? No caso aqui, eu até desenhei um eixo, né? Um eixo ordenado aqui, em que a gente tem no eixo Y a tensão, no eixo X o tempo. E esse Vin, vejam vocês que primeiro ele era, por exemplo, 0 volts, e depois ele tinha lá um valor de mais X volts. Então, ele vai variar entre um valor nulo e um valor positivo, tá bom? Então, vejam vocês que essa é uma diferença entre um circuito de polarização, por exemplo, polarização fixa, e um circuito de TBJ atuando como chave. Terminal de entrada não vai mais, não, aqui no caso, não está mais ligado à nossa fonte VCC, a fonte que provém ali, provê a nossa polarização CC. Nosso terminal aqui da base, ele está ligado diretamente ao sinal de controle, que é o sinal que vai controlar se o transistor vai atuar como uma chave fechada ou uma chave aberta. Então, para analisar esse circuito, a gente precisa considerar os dois estados da tensão Vin. Então, primeiro a gente pode analisar para Vin, nesse circuito aqui para Vin igual a 0 volts, e depois para Vin maior do que 0 volts. Tá bom? Então, essas duas análises elas devem ser feitas. E nessas duas análises, a gente vai encontrar qual que é o comportamento da corrente de coletor em função da tensão VCE. Então, qual que é o comportamento para Vin igual a 0 volts e qual que é o comportamento para Vin maior do que 0 volts. E aí a gente vai achar IC em função de VCE. Lembrando que VCE, né, é justamente a tensão aqui entre o coletor e o emissor, que é muito importante aqui também na nossa aplicação como chave, assim como era importante lá na polarização do CC, que a gente tinha então a aplicação para amplificação de sinais. Bom, então iniciando aqui primeiro com Vin igual a 0. Então vamos analisar o nosso circuito, como que ele fica, né, de forma genérica, quando a minha tensão de entrada Vin, ela é nula, ela é igual a 0 volts. Bom, nesse caso, né, já que a gente está analisando Vin igual a 0, que é justamente essa região que eu estou mostrando para vocês, né, se Vin é igual a 0 volts, qual que é o valor da corrente da base nesse caso? IB. Qual que é o valor de IB nesse caso? Se Vin é igual a 0, a gente não tem a polarização aqui da junção PN da base e o emissor. Então, a gente como se tivesse aqui um diodo reversamente polarizado. A corrente IB ela é igual a 0 ampere. Certo, beleza. Mas a gente sabe, né, de forma ideal, que quando eu tenho uma corrente de base igual a 0, a minha corrente de coletor ela é muito próxima a 0. E de forma ideal ela é 0 mesmo. Mas a gente sabe que existe uma pequena corrente, que é a corrente ICEO, né, que vai fluir por esse circuito aqui nesse momento. Mas por simplificação, né, vamos pensar que a minha corrente IC, nesse caso, então, ela é igual a 0 ampere também. Por quê? Porque IC é igual a beta IB. Então, como IC é igual a beta IB, minha corrente de coletor também é 0 amperes. Lembrando, né, isso aqui é de forma ideal. De forma prática, a gente vai ter uma pequena corrente ICEO que vai passar aí pelo nosso resistor. Mas, por enquanto, vamos considerar ela igual a 0. Ok, então, desse circuito que a gente tinha inicialmente aqui, né, agora a gente já pode desenhar o equivalente a ele. Por quê? Como que fica, então, o terminal entre coletor e emissor? Se a minha corrente de coletor ela é igual a 0, então quer dizer que aqui no coletor é como se houvesse um circuito aberto. Então, é como se houvesse um circuito aberto entre o coletor e o emissor. Por que disso? Justamente porque IC é igual a 0. Como se fosse um circuito aberto. Se IC é igual a 0, pessoal,
olhando aqui agora para o nosso... Deixa eu mudar a cor aqui para azul, por exemplo. Olhando agora aqui, né, IC igual a zero. Olhando agora para a queda de tensão que existe no resistor RC, essa queda de tensão, como é um produto R vezes I, RC vezes IC e IC é igual a zero, a queda de tensão nesse resistor ela é de 0 volts. Então, quer dizer que aqui no meu terminal Vout, nesse caso, eu vou ter o quê? Vou ter mais VCC menos essa queda no resistor RC. E essa queda é de zero. Então, a tensão Vout ela é justamente igual a mais VCC. Então, vou até escrever aqui, Vout, nesse caso, é mais VCC. É exatamente igual a tensão aqui da sua fonte CC na parte superior. Então, se eu for colocar aqui no meu gráfico, durante o período em que Vin é igual a zero, vou traçar aqui, durante o período em que Vin é igual a zero, o nosso Vout, colocar em vermelho, o nosso Vout é igual a mais VCC. Então, desenhando ele aqui, e esse valor é de mais VCC. Então, por enquanto, a gente já conhece a resposta da saída para uma tensão nula na entrada desse circuito, né? E a gente tem aqui uma característica entre coletor e emissor como se fosse um circuito aberto. Pergunto para vocês, qual que é a tensão VCE nesse caso? Então, deixa eu desenhar ela aqui. Qual que é essa tensão VCE aqui? A tensão do coletor menos a tensão no emissor. VCE é igual a quanto? A parte aqui, a parte do emissor, ela está até errada. Então, claro, é o zero. Já a parte do coletor, ela tem o mesmo valor da tensão Vout, que é mais VCC. Então, nesse caso, VCE é também igual a mais VCC. Ok? Então, se a gente, por exemplo, for olhar um gráfico aqui de IC em função de VCE, em que região que a gente vai estar? Lembrando que a gente tem aqui saturação, corte e no meio aqui a região ativa. VCE tem o valor de mais VCC. Então, inclusive, esse é o máximo possível. Então, provavelmente, esse ponto de operação aqui, desenhar ele em verde, ele vai estar por aqui sim. Certo? Deixa eu apagar esse corte aqui para não atrapalhar a gente. Então, está aqui mais VCC. A corrente de coletor ela é muito baixa nesse caso. Idealmente, ela é zero. Se for zero, de fato, eu estou com o ponto de operação em cima aqui do eixo X. Por quê? Porque o eixo Y é nulo. Então, o meu ponto de operação nesse caso é exatamente sobre o eixo X e o valor de VCE nesse caso é mais VCC. Nessa região aqui, nessa região, o transistor está na região de corte, em que a gente tem as duas junções PN, duas junções reversamente polarizadas. Tanto a junção, então, base-emissor, quanto a junção coletor-base. Então, nesse caso, a gente tem o corte, né? Então, e seria equivalente, olhando para o circuito aqui que a gente desenhou, já que a gente tem esse circuito aberto entre coletor e emissor, seria equivalente, então, a uma chave aberta. Então, se eu não tenho tensão na entrada ali da base sendo aplicada, entre coletor e emissor é como se a gente tivesse uma chave aberta nesse caso. Porque não existe passagem de corrente entre coletor e emissor. Então, é 0 amperes, praticamente. Claro, lembrando mais uma vez que a gente vai ter uma corrente bem pequenininha, né? Mas que aqui, por enquanto, a gente está desconsiderando ela. 0 amperes, uma chave aberta. Então, essa foi a análise para tensão igual a 0 volts, viu, pessoal? Então, vamos partir logo em seguida para a nossa tensão maior do que zero. Pessoal, analisando o circuito agora para uma tensão maior do que zero, ou seja, quando Vin assume um valor positivo qualquer aqui, Então, destacando aqui a parte no gráfico que a gente vai analisar agora, a nossa intenção agora é descobrir qual que é o funcionamento do nosso circuito. Bom, vamos ver. Se a gente tem uma tensão aplicada aqui na base desse transistor bipolar de junção, né, e
né, essa tensão ela é suficiente para polarizar a minha junção base-emissor, né? Então, a gente vai ter uma circulação de corrente passando pela base. Aqui, a chave é, eu quero que eu tenha segurança que eu vou polarizar diretamente essa junção base-emissor. Então, eu vou trazer uma tensão Vin aqui aplicada ao meu circuito que seja maior, né? Que tenha uma segurança que me dê que ela seja maior do que a tensão mínima para polarizar a junção base-emissor. Então, por isso que a tensão Vin geralmente aplicada, ela é geralmente bem maior do que a tensão de 0,7 volts característica, né, para um transistor bipolar de junção de silício, né? Então, geralmente, Vin fica com os valores próximos aí a 3, 5 volts, a depender do seu circuito, da sua aplicação. Mas você tem que ter garantia de que essa tensão vai conseguir sim polarizar diretamente essa junção base-emissor, porque senão não vai funcionar o nosso circuito. Ok, feita essa consideração, com uma tensão Vin suficiente para fazer essa polarização, então, vai haver a passagem aqui pelo resistor da base de uma corrente IB, tá bom? E essa corrente IB, sendo ela maior do que 0 amperes, ela vai criar, então, uma corrente de coletor, uma corrente IC, que vai ser uma corrente próxima a IC-SAT. Então, isso também é necessário, porque devido ao valor de Vin mais elevado, a nossa corrente IB, ela é geralmente uma corrente mais elevada, é uma corrente que vai estar, por exemplo, na casa dos miliamperes. Ao contrário de aplicações lá em amplificação de sinais, que a gente tinha corrente de base da ordem de microamperes. Então, agora a gente vai trabalhar com correntes da ordem de miliamperes aqui na base, o que, consequentemente, vai levar a minha corrente de coletor para uma corrente bem próxima da corrente de saturação, o IC-SAT. Nesse caso, vai passar, então, pelos terminais do coletor e do emissor, vai passar a corrente do coletor, que no caso aqui é uma corrente próxima a IC-SAT. Então, é como se a gente tivesse aqui, ó, uma chave fechada entre o coletor e o emissor nesse caso. Então, uma chave fechada entre esses terminais. Nesse caso, então, se existe uma chave fechada entre o coletor e o emissor, vejam só vocês como o emissor está aterrado, então a gente vai ter a tensão Vout sendo igual à tensão de terra, que é 0. Então, Vout, nesse caso, é 0 volts. 0 volts. Ok? Esse resultado é importante, né? Porque ele fala para mim que a gente tem aqui, então, um comportamento contrário, né, da entrada em relação à saída. Para um transistor PNP, a gente teria o mesmo comportamento entre entrada e saída. Aqui, no caso, a gente está tendo um comportamento, então, contrário, viu, pessoal? E a tensão VCI? A tensão entre coletor e emissor? Bom, como a gente tem uma chave fechada aqui, considerando ela ideal, a nossa tensão VCE ela é igual a 0 volts. Tá bom? Então, tensão VCE igual a 0 volts. Olhando para o nosso gráfico que a gente desenhou, para saber a tensão, qual que é o estado da tensão de saída em função do tempo, a partir da nossa aplicação da tensão de entrada, a gente pode agora completar ele com a parte em que a tensão Vin tem valores positivos suficientes para polarizar a base emissora e para saturar aqui a minha corrente de coletor. Então, nesse caso, desenhar aqui em verde, nesse caso, o nosso Vout, a gente sabe que na situação anterior ele era mais VCC, e agora a gente acabou de achar, ele é igual a 0. Então, a hora que a tensão de entrada for para 0 novamente, vai para mais VCC e assim sucessivamente. Então, mais VCC e 0 volts. Então, aqui, nesse caso, ó, nesse caso a gente tem o comportamento de chave aberta.
E aqui a gente tem o comportamento de chave fechada para o transistor bipolar de junção, tá bom? Então, qual que é a região de operação nesse momento? Vamos ver. Olhando aqui para VCE, para a gente traçar nesse gráfico de IC em função de VCE, a gente vê que VCE é zero, ou então, de forma prática, vai ser muito próximo de 0 volts. Então, a posição aqui desses eixos, né, a gente vai ter exatamente sobre o eixo Y. Então, basta a gente agora encontrar o valor de IC que passa por esse circuito, que no caso IC é justamente uma corrente próxima a IC-SAT. Então, a corrente de saturação do nosso transistor para essa aplicação, para esse caso específico. Então, desenhando aqui, pode ser na cor vermelha, a gente vai ter um ponto de operação, provavelmente aqui em cima ou muito próximo do eixo Y, de forma que a gente tem nesse ponto VCE igual a 0 volts e IC aproximadamente igual a IC-SAT. E a região de operação, como a gente está aqui dentro da zona de saturação, na região de saturação, o nosso transistor bipolar de junção está trabalhando na região de saturação. Então, o transistor está trabalhando saturado. E a gente sabe disso por quê? Porque quando a gente analisar as junções, a gente vai ver que a junção base-emissor e a junção coletor-base, as duas estão diretamente polarizadas. Tá bom? Então, com as duas diretamente polarizadas, a gente está trabalhando na região de saturação. Aqui eu faço uma observação para vocês em termos dos valores de resistência de base e resistência de coletor desse circuito. O resistor da base e o resistor do coletor. Então, como que a gente faz, né? Qual que é as magnitudes desses resistores, né? Para escolher eles. Pessoal, como a gente precisa de trabalhar na região de saturação, nesse caso, o valor de RB ele tem que ser um valor que traz para mim duas coisas simultaneamente. Primeiro, uma corrente de base que seja suficiente para gerar uma corrente de coletor próxima à saturação. Então, a corrente de base ela deve ser alta o suficiente para saturar o meu transistor bipolar de junção, mas ela não pode ser alta o suficiente para danificar o meu transistor também. Então, o valor de RB ele é escolhido de forma que você tenha o valor correto de corrente de base, a fim de polarizar, né, o nosso transistor aqui para ele ter IC-SAT na saída. Mas você não pode diminuir demais o valor de RB, porque senão você vai poder até danificar então a base, né, o terminal da base do seu transistor bipolar de junção. Então tem que ter esse equilíbrio, tem que ter cuidado para não ter o problema de danificar, ter uma corrente tão alta na base que vai danificar o seu transistor bipolar de junção. RC, da mesma maneira, quando a gente olha, pessoal, por exemplo, esse circuito, quando a gente olha esse circuito equivalente que a gente desenhou aqui, vejam vocês que o que faz a limitação da corrente de coletor, que é a corrente que está descendo aqui, O que faz essa limitação? O que faz essa limitação é justamente o resistor RC. Se esse resistor RC for muito baixo, o valor da corrente de coletor vai ser muito alto e a gente provavelmente vai ter problema com limites aí de condução de corrente sendo atingidos. Então, o valor de RC ele deve ser escolhido de maneira a que você tenha uma limitação dessa corrente de coletor a fim de que o seu transistor bipolar de junção não seja danificado. Então, RC, né, ele tem a função, né, de limitação da corrente de coletor. Então, a escolha adequada desses elementos, pessoal, a escolha adequada deles leva a gente, né, a ter uma operação adequada como chave sem extrapolar os limites do TBJ.
sem extrapolar os limites do transistor bipolar de junção. Em termos de magnitude, RC e RB, né, na verdade, RC vai ter valor bem próximo àqueles que a gente já trabalhava nas nossas aplicações como amplificador de sinais. Já RB, antes a gente trabalhava com valores tipicamente de centenas de quiloohms, né, às vezes até mais do que isso, ainda até para mega-ohm. No caso da aplicação como chave, o valor de RB vai ser menor. Então você vai trabalhar com valores ali abaixo, né, de centenas de quiloohms até algumas poucas dezenas de quiloohms, né, que vai te dar uma corrente de base mais elevada a fim de saturar o seu transistor bipolar de junção, a sua corrente de coletor, né? Então, IRC vai limitar essa corrente de IC para evitar que o seu limite de IC seja atingido, tá bom? Então, assim, a gente analisou completamente, né, o nosso circuito e a gente agora fica mais claro por que o transistor bipolar de junção pode atuar como uma chave. Então, por quê? Porque dependendo do valor de Vin que você coloca na entrada da base, seja o valor de Vin igual a zero ou o valor de Vin maior do que zero, que é justamente o seu sinal de controle. Então, sinal de controle. Dependendo desse valor, você tem como consequência coletor e emissor aberto ou coletor emissor fechado. Então, daí que vem a atuação como uma chave aberta. Então, vou colocar aqui uma chave aberta ou uma atuação como uma chave fechada. Só que a diferença principal, primordial entre o transistor bipolar de junção e aquele pequeno botão que a gente estava falando no começo da aula é que a gente agora tem o controle feito por um sinal de tensão elétrica. Então não precisa mais de uma pessoa ir lá e apertar esse botão, não precisa mais disso. Agora, com um pulso elétrico, com um sinal elétrico, a gente consegue fechar uma chave. A gente consegue abrir também essa chave. Então, você pode pensar diversas aplicações para isso. Acionamentos, né, por exemplo, de pequenas cargas, né, acionamento de iluminação. Existem diversas aplicações que utilizam aí o transistor bipolar de junção atuando como uma chave. Inclusive é uma chave barata também, porque o transistor bipolar em si é barato. Nossa terceira questão-chave também é respondida agora. Que região de operação ele deve estar para atuar como chave? Então, na verdade, não é uma região de operação, são as regiões de operação. Então, ele deve operar na região de saturação, quando ele está como chave fechada, e na região de corte, o que faz todo sentido, inclusive de nomenclatura, quando ele está na situação de chave aberta. Então, ó, corte realmente parece que cortou o circuito, interrompeu a passagem de corrente, chave aberta. Saturação, transistor está com os terminais coletor e emissor fechados, simulando o efeito então da nossa chave fechada, tá bom, pessoal? Então, a gente para ter o transistor operando como chave, a gente tem que trabalhar tanto na região de corte quanto na região de saturação. Sempre essas duas regiões. E para amplificação de sinais, na região ativa. Pessoal, como tudo fica mais fácil com a resolução de um exemplo, eu trago um exemplo aqui aplicado para vocês do transistor bipolar de junção operando como chave. Na verdade, o que a gente vai fazer nesse exemplo é justamente projetar esse dispositivo para atuar bem nessa aplicação. Então, o exemplo ele nos pede o seguinte: projete o circuito a seguir de modo que o LED acenda ao ser pressionado o botão. Dados: a corrente do LED ela é de 10 mA. Então, para o LED funcionar bem, né, tem que passar uma corrente aqui, ó,
que é a corrente do LED, que é justamente também a corrente do coletor, não é? Já que está ali ligado no terminal do coletor, e tem que ser igual a 10 mA. A queda de tensão do LED é de 2 volts quando ele está ligado, né? Então, assim como ele é um diodo, né? Então existe uma queda de tensão no sentido reverso. Então, se a condução, o sentido de condução desse LED é para baixo aqui, né, do anodo para o cátodo, então a queda de tensão é no sentido contrário. Então existe uma queda de tensão nele aqui, ó, quando ele está polarizado diretamente, está emitindo luz, existe uma queda de tensão de 2 volts para cima. O beta na região de saturação desse transistor bipolar de junção é de valor igual a 10. Vejam vocês, pessoal, como o beta na região de saturação é muito menor do que o beta na região ativa. Tá bom? Isso daqui é um dado de datasheet. Então, a gente, quando vai projetar o nosso circuito, a gente, né, principalmente como chave, a gente deve levar em consideração o beta de saturação. Se ele não for dado, você coloca o valor mínimo de beta que o datasheet te dá para a região ativa, o valor mínimo possível. Daí você garante que o seu transistor vai operar na região de saturação. A tensão entre base e emissor no estado ligado do TBJ é de 0,7 volts. Então aqui, ó, a tensão entre base e emissor é de 0,7 volts. E a tensão VCE, que é a tensão entre coletor e emissor, ela, aqui ó, no nosso caso, a gente já não está considerando o transistor ideal, porque existe uma pequena tensão VCE quando ele está na saturação. E essa tensão é de 0,2 volts. É uma tensão típica, viu, pessoal? Uma tensão típica de transistores bipolares de junção convencionais, comerciais. Bom, então o que a gente tem que fazer nesse exercício é projetar o valor de RB e RC para ele funcionar bem nesse caso. Vamos primeiro aqui olhar para o nosso circuito e tirar algumas conclusões iniciais. Ó, hora que eu apertar esse botão, eu vou ligar a minha tensão aqui de 5 volts no resistor de base. Então, provavelmente, eu vou ter uma corrente de base, vou ter uma corrente de coletor, e assim meu circuito vai se desenrolar e vai funcionar. Se esse botão não estiver pressionado, se ele estiver aberto, como existe aqui um circuito aberto, né, causado por esse botão, não existe passagem de corrente elétrica pela base. IB é igual a zero, IC também é igual a zero, e provavelmente nosso LED não vai acender. Lucas, você acabou de me falar que uma diferença básica desse circuito atuando como chave em relação ao circuito de polarização, por exemplo, polarização fixa, é que a base ela vai ligada ao meu sinal de controle e não a minha tensão VCC. Daí você vem e traz um exemplo que você liga esse sinal a mais VCC. Mas vejam, pessoal, né, que eu estou aproveitando aqui nesse caso, eu estou aproveitando o meu sinal de mais 5 volts para ser o meu sinal de controle. Não necessariamente eu precisava pegar essa mesma fonte, eu podia pegar uma fonte diferente, inclusive com um valor de tensão diferente, tá bom? Então isso daqui, né, é um exemplo em que eu estou aproveitando a minha fonte mais VCC para fazer tanto aqui o acionamento do LED quanto o controle dele, tá bom? Mas poderia, né, o meu sinal Vin vir de outra fonte que não essa fonte de mais 5 volts. Primeiro, vamos desenhar o nosso circuito equivalente. Então, primeiro, vamos desenhar o circuito equivalente para a situação de botão, a chave B, né, que eu acho que eu apaguei, inclusive, vou colocar ali B1 para ficar. Então, nosso B1, nosso botão B1 aberto. Como que fica esse circuito? Bom, se B1 está aberto, então o nosso resistor da base ele não está ligado a lugar nenhum. O emissor está aterrado, o coletor está ligado à nossa tensão de mais 5 volts. Então esse é o circuito nessa situação, em que eu tenho aqui, né, RB, RC e os meus mais 5 volts. Nesse caso, o que está acontecendo? Vamos pensar aqui, ó, IB
né, como está aqui aberto o meu circuito, a corrente IB ela é igual a 0 amperes. Então, a minha corrente IC ela também vai ser igual a 0 amperes, porque ela é igual a beta vezes IB. Tá bom? Ele poderia, se o exercício tivesse dado para a gente IC e O, a gente deveria considerar IC e O aqui nesse caso, né? Mas já que ele não deu, a gente considera igual a 0. E então, nesse caso aqui, como IC é igual a 0, eu esqueci de simbolizar o LED, né, pessoal? Deixa eu alterar aqui e simbolizar esse LED. Aumentar um pouquinho para baixo aqui. Para a gente incluir o nosso LED. Então, resistor, o LED e a nossa corrente de coletor descendo. Bom, como a gente tem aqui, nesse caso, a nossa corrente igual a 0, né? Então, obviamente, o nosso LED ele está apagado. Por quê? Porque como se houvesse aqui entre o coletor e o emissor, como se houvesse uma chave aberta. Então, entre o coletor e o emissor, nossa chave está aberta. Tá bom? Então, a passagem aqui de corrente ela está impedida, então o LED está apagado. Então, nessa situação, LED apagado. E, infelizmente, nesse caso aqui, a gente não consegue projetar nem valor de RC, nem valor de RB. Por quê? Porque a gente não tem passagem de corrente por esses elementos. Então, não tem muito sentido a gente sair projetando RB e RC nesse caso. A gente tem que, aqui para projetar, a gente vai ter que olhar a situação em que a gente vai ter o LED acendendo, né? Quando a gente quer que o LED acende. Daí a gente vai projetar os valores de RC e RB para ter as limitações das correntes e ter o comportamento desejado. Então vamos agora desenhar o nosso circuito para a segunda situação, que é o circuito em que o botão B1 está fechado. Então, segunda situação, circuito com o botão B1 fechado. Nesse caso, o que a gente vai ter? O emissor continua lá aterrado, a nossa base vai ter o resistor da base ligado a ela, o botão vai estar fechado, então o botão B1 fechado, vou desenhar aqui uma chavinha fechada, e vai estar ligada também lá em mais VCC, né? Então, ligada na parte de cima em mais VCC. O coletor vai estar ligado ao nosso LED e ao resistor limitador dessa corrente de coletor. Então, indicando aqui os nossos elementos, eu tenho o resistor da base, o resistor do coletor, nosso LED, vou desenhar aqui o símbolo das flechinhas emitindo luz. Temos ainda os mais, quanto que era? 18 volts, mais 5 volts. Então, mais 5 volts e o nosso botão B1 fechado. Nesse caso aqui, o exercício já deu alguns dados interessantes para a gente, que dá para a gente trabalhar. Ele falou para a gente que para o LED acender com a luminosidade adequada, a corrente que vai passar por ele, que é justamente a corrente IC, ela tem que ser igual a 10 miliamperes, tá bom? Ok, então 10 miliamperes. Ele deu para a gente também o valor da tensão VCE de saturação, nesse caso, que é 0,2 volts, e também a tensão entre base e emissor, que é de 0,7 volts. Com esses dados e fazendo aqui o nosso circuito equivalente, a gente vai conseguir, então, projetar o valor de RC e de RB. Bom, primeiro vamos olhar aqui para o valor de RB, que é muito fácil. Por quê? Qual que é a corrente que passa pela base que vai gerar uma corrente IC de 10 mA? Então, qual que é o IB? IB igual a quanto para IC igual a 10 mA? Bom, a gente sabe que IC tem uma relação direta com IB, né?
e essa relação é dada por beta, né? E o beta, nesse caso, como a gente está na região de saturação, o beta foi dado no exercício e tem valor de 10. Então, assim, basta eu isolar, né? IB vai ser igual a IC, que é 10 mA, dividido por 10, que é o ganho beta. Então, no caso aqui, IB é igual a 1 mA. Então, vejam vocês como a corrente de base ela é maior que lá nas situações como amplificador. Lá nas situações como amplificador, a gente tinha corrente de base da ordem de microamperes. Essa corrente ela é da ordem de mili. Então, miliamperes. Vejam vocês que essa corrente, então, de fato, ela é mais alta. Bom, tendo a corrente que passa aqui pelo resistor da base, que a gente já sabe que é de 1 mA, eu consigo agora calcular o resistor da base. Por quê? De acordo com a lei de Ohm, resistor é tensão sobre corrente, né? A corrente a gente acabou de achar, a corrente é de 1 vezes 10 a menos 3. E qual que é a queda de tensão nesse resistor? Nesse resistor RB. Então, a queda de tensão, como a corrente está para a direita, a queda de tensão é para a esquerda. Então, do lado esquerdo, a gente tem o terminal da fonte, que é o terminal de mais 5 volts, então vai ficar 5 menos. Do lado esquerdo, a gente tem aqui a tensão da base, que ela é de 0,7 volts. Por quê? Porque o emissor está aterrado e existe a queda de tensão característica de 0,7. Então, a tensão na base é de 0,7 volts. Então, 5 menos 0,7. Então, fazendo esse cálculo, a gente vai chegar num valor de resistência da base igual a aproximadamente, de acordo com os meus cálculos, 4.300 ohms, ou 4,3 quiloohms. Então, mais uma vez, vejam vocês como o valor de resistência aqui, como ele é muito menor do que os valores praticados, né? Então, muito menor do que os valores praticados lá na amplificação de sinais. Justamente porque um valor menor de resistência da base me traz um valor maior de corrente da base. Então, faz todo sentido mesmo ser um valor de resistência bem menor, porque já que a gente está querendo corrente de base maior. Então, o primeiro aspecto, né, o primeiro resistor a gente já encontrou. Agora falta encontrar apenas o resistor RC. Olhando aqui para o terminal, para a malha coletor-emissor, né, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar essa malha coletor-emissor, a fim de que fique mais claro os nossos cálculos aqui. Vamos desenhar ela de forma separada. Então, quando a gente está com esse botão fechado, o que a gente tem ali naquela malha coletor-emissor? A gente tem primeiro a nossa fonte VCC de mais 5 volts. Logo em seguida, a gente tem o resistor do coletor, RC. Depois, nosso LED, que nesse caso, como ele vai estar aceso, o LED vai estar em condução, como se fosse um diodo em condução. E ele tem uma tensão no sentido oposto, né, uma tensão reversa, né, que aparece sobre ele lá, uma tensão de 2 volts. Daí foi dado no exercício. Então, como eu já sei que ele vai estar aceso, já vou substituir aqui, né, como a corrente é para baixo, essa corrente do LED, né, I-LED, ela é para baixo, já vou colocar aqui no lugar dele, substituir ele pelo modelo equivalente dele, que é uma fonte de tensão no sentido contrário ao sentido da corrente. Então, a fonte de tensão aqui para cima. Então, e essa fonte de tensão, ela tem valor de 2 volts. Então, 2 volts. E esse resistor em cima é o resistor do coletor. Logo em seguida, logo embaixo aqui, a gente tem o terminal do coletor. Aqui a gente sabe como a gente está agora operando com o botão fechado e tem passagem de corrente IC. Entre coletor e emissor, a gente tem ali como se fosse uma chave fechada. Só que o exercício ele disse para a gente que existe uma pequena queda de tensão entre a junção presente ali, coletor e emissor. Existe uma queda de tensão e essa queda de tensão é de 0,2 volts, foi dado no enunciado do exercício. Então aqui, no terminal do coletor, entre o terminal do coletor e o terminal do emissor, eu vou desenhar essa fonte, essa queda, né, que o exercício pediu para a gente indicar. Uma queda de 0,2 volts. Na parte de baixo, eu vou aterrar. Então, terminal de baixo é o terminal do emissor.
E essa tensão, que é a tensão VC-SAT, tensão entre coletor e emissor que aparece quando o TBJ está em saturação, é de 0,2 volts. Com isso, pessoal, ó, como eu sei que a minha corrente que desce passa pelo LED, a corrente que eu quero projetar aqui nesse caso é uma corrente de 10 miliamperes, eu já tenho tudo que eu preciso para encontrar o meu resistor do coletor. Basta fazer aqui, então, rodar essa malha, uma malha única, uma malha pequena, e isolar o valor de RC. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente começa aqui pela fonte, pode começar do ponto que você quiser, desde que comece e acabe nele, né? Então, começando aqui pela fonte de 5 volts, então a gente tem um ganho de 5 volts. Então, vou escrever aqui, então, mais 5 volts. Logo em seguida, a gente tem uma queda de tensão em RC, que é a queda de tensão no resistor do coletor. Então, essa queda, então, menos RC vezes IC. Lembrando que IC é 10 miliamperes, então eu já vou colocar aqui 10 vezes 10 a menos 3. Logo em seguida, a gente tem a queda de tensão do LED, então menos 2 volts. Depois a gente tem a queda de tensão de VC-SAT, que é 0,2, então menos 0,2. Isso tudo tem que dar zero. Então basta agora isolar RC nessa equação e obter o valor da resistência de coletor para o circuito funcionar como a gente quer, como a gente espera que ele funcione. Nas minhas contas, o valor encontrado de RC é de 280 ohms. Então, o valor de RC de 280 ohms. Lembrando, pessoal, que essa corrente IC, que no caso aqui é 10 miliamperes, ela deve ser menor do que a corrente máxima do coletor dada lá no seu data sheet, tá bom? Então tem que estar sempre atento a esse detalhe. Aqui no caso, né, a nossa aplicação com certeza é, e se não for, a gente deve então alterar aqui os valores de resistência a fim de a gente cair dentro da faixa em que o transistor de bipolar de junção pode operar. Então, assim, a gente projetou os dois valores, né, de resistência, resistência do coletor 280 ohms, resistência da base de 4,3 kΩ, né, que foi o que o exercício pediu aí para a gente. Então, um exemplozinho básico, mas que já dá para ter noção de como a gente projeta, como a gente analisa também o transistor bipolar de junção atuando como uma chave. Pessoal, como último assunto estudado aqui na aula de hoje, eu trago para vocês o sexto tópico, a introdução à resposta em frequência do transistor bipolar de junção. Eu trouxe aqui para vocês um circuito que é um circuito amplificador, e esse circuito é um circuito em cascata, porque tem um estágio inicial com polarização por divisor resistivo, configuração emissor comum, né, em cascata com o segundo estágio, que tem as mesmas configurações, apesar dos ganhos dos transistores serem diferentes e também a polarização dos dois transistores serem diferentes. Mas o que a gente tem aqui, né, nesse circuito, que é interessante a gente observar, é sempre a presença dos capacitores. Então, seja o capacitor da entrada, seja o capacitor de desvio, que os dois aqui no caso têm, né? Então, capacitor de desvio. Seja o capacitor de desacoplamento entre os dois estágios. Então, vou colocar capacitor do desacoplamento dos estágios. Ou então, não menos importante, o capacitor da saída, que faz o desacoplamento CC entre os nossos circuitos amplificadores e a nossa saída. Ao longo da disciplina, a gente falou sempre que, como a nossa reatância capacitiva, o nosso XC, ela é dada sobre 1 sobre 2π FC, para um sinal contínuo no tempo, frequência igual a 0 Hz, o XC
é igual a infinito. Ou seja, o capacitor é um circuito aberto, tá bom? Então, circuito aberto. Agora é o seguinte, para a corrente alternada, a gente assumiu, na maioria aqui das nossas análises, que o valor da frequência era muito elevado, assim como o valor da capacitância também é muito elevado. E essas condições me traziam um XC, uma reatância capacitiva, bem próxima de 0 ohms. Mas acontece, pessoal, que na realidade nossos valores de capacitância são finitos e a nossa frequência de operação ela pode estar próxima a 0 Hz até a casa lá dos MHz. Então pode ser que eu vou trabalhar com um sinal que tenha uma frequência que vai de valores bem próximos a 0 Hz. Por exemplo, pense em sinal de áudio. Valores próximos a 20 Hz, faixa audível, sinais graves, até 20 kHz, né, que ainda está dentro da faixa audível para sinais agudos. Né? E aí é o seguinte, a pergunta que a gente tem é, será que dentro dessa faixa de frequência específica, será que o comportamento do nosso circuito ele é o mesmo para qualquer uma dessas frequências? Será que esses capacitores, essa reatância capacitiva presente no meu circuito, será que ela não traz algum tipo de interferência no funcionamento do circuito? Isso é uma característica prática. De forma ideal, é o que eu disse para vocês. 0 Hz, capacitor aberto. Uma frequência maior do que 0 Hz, capacitor como curto-circuito. Mas na prática isso não acontece. Né? Até que para 0 Hz, para os sinais CC, o capacitor pode ser considerado sim um circuito aberto. Suas contas praticamente não vão ser alteradas. Mas para os sinais CA, ou seja, lá na nossa análise de pequenos sinais, as reatâncias capacitivas podem sim ter um efeito. Né? E esse efeito a gente vai ver de forma introdutória agora. Então, eu trago aqui para vocês um gráfico, que é um gráfico que a gente chama de resposta em frequência. Resposta por quê? Porque me dá a saída do circuito e em frequência porque é para a saída em função das frequências que estão disponíveis na entrada do meu circuito. Então, eu vou analisar desde baixas frequências até altas frequências. E eu vou analisar o comportamento do meu circuito para essas faixas, né? Tanto baixas quanto altas. A faixa intermediária entre as baixas e as altas frequências é o que a gente chama de média frequência. Tá bom? Ok. Aqui nas médias frequências, os efeitos das capacitâncias, eles praticamente não serão notados. E o ganho que você vai ter, ou seja, lá Vout por Vin, nessa faixa, né? Vout por Vin, vai estar muito próximo ao valor que você projetou, o seu ganho de tensão, por exemplo. Acontece que quanto mais pequena é a sua frequência, ou seja, quanto mais próximo das baixas frequências eu estou, mais os capacitores de desacoplamento, lá, capacitor da entrada, capacitor da saída, capacitor do emissor, esses capacitores eles terão efeitos pronunciados. Por quê? Porque reatância capacitiva é 1/2πfc. Então, quanto menor é o valor dessa frequência, menor o valor aqui do meu denominador, maior é o valor da minha reatância capacitiva. E se a minha reatância capacitiva ela aumenta, como esses elementos, vocês podem olhar lá, geralmente eles são elementos em série, né? Então acaba que aumentando um valor, uma impedância em série, então aumentando a impedância em série, então quanto maior esse valor de impedância, né, de reatância capacitiva, então em relação ao sinal de entrada, a gente vai ter na saída cada vez um valor menor. Então isso, né, esse aspecto em termos de ganho faz o quê?
faz o meu Vout, como o Vout diminuiu, como o meu Vout aqui nessa equação, ele diminuiu, ele faz o que com o meu ganho? Faz o meu ganho também diminuir. Então vejam vocês que o ganho para frequências mais baixas, vejam vocês que o ganho ele vai cada vez diminuindo mais. Então seria essa faixa aqui do gráfico que eu estou destacando para vocês. Então cada vez, quanto mais a frequência do seu sinal CA se aproxima de 0 Hz, mais próximo o ganho se aproxima de zero. Porque as reatâncias capacitivas do meu circuito cada vez têm valores maiores, tá bom? O mesmo é válido, só que agora do ponto de vista de frequências altas. Então, quando eu olho para frequências muito altas, o que eu vou ter é a presença ali de capacitâncias parasitas no meu circuito e também do transistor bipolar de junção. Por que chama parasita? É porque isso a gente não tem controle, elas estão presentes no seu circuito, nas trilhas do seu circuitinho que você vai montar, no seu próprio transistor bipolar de junção, né? Elas são parasitas, elas são inerentes ao seu circuito e elas limitam a sua resposta para as altas frequências, para as frequências muito maiores do que as frequências que você provavelmente projetou o seu circuito. E a limitação é no mesmo sentido aqui das baixas frequências, no sentido de atenuação ou de diminuição do ganho projetado. Então eu não posso falar que o meu circuito vai ter uma resposta em qualquer frequência, a mesma resposta em qualquer frequência que eu colocar na entrada. Ele vai ter respostas diferentes para frequências diferentes. Mas eu sei que nas frequências médias ele vai ter a resposta que eu preciso, né? Que eu projeto ele para operar nessas frequências médias, tá bom? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Existem duas frequências aqui que são frequências muito importantes e elas recebem um nome por serem importantes. E essas frequências, né, elas são chamadas de frequências de corte. Né? Então, tem a frequência de corte, que a gente chama de frequência de corte aqui mínima, que seria SFL. Então, essa aqui é a nossa frequência de corte mínima, ou frequência de corte inferior. E a gente tem a nossa frequência de corte máxima, que é o FH. H em inglês é high, né? Então, de alto, que seria a nossa frequência de corte superior. Então, essas frequências aqui, elas definem a minha média frequência, né? Então, essas frequências elas são importantes por conta disso e é possível calcular essas frequências também, né? Algo que a gente não vai fazer por enquanto, justamente porque a gente, inclusive, nem tem o tempo necessário para fazer isso, né? Mas fiquem à vontade caso vocês queiram se aprofundar e calcular, né, essas frequências FL e FH, frequência mínima e frequência máxima. Uma forma alternativa de representar o gráfico da figura anterior, que era um gráfico de ganho em função da frequência, é a gente fazer um gráfico aqui agora na escala de decibéis, né? E isso ajuda a gente a fazer as contas, né, em circuitos envolvendo resposta em frequência. Olha só, a primeira coisa, vejam vocês que a minha escala de frequência ela está na escala log, né, logarítmica. Por quê? Porque a gente trabalha aqui com frequências que vão de 0 Hz até nesse gráfico aqui, até 10 MHz. Tá bom? Então vejam vocês que existe uma larga faixa de trabalho aqui. E uma escala log ajuda a gente a trabalhar com escalas muito grandes. Nesse caso aqui, quando eu passo para logarítmico, eu vou fazer aqui um ganho normalizado. Normalizado é o quê? Eu vou pegar todos os ganhos aqui das minhas frequências, desde 0 Hz até lá a frequência de 10 MB, por exemplo. Eu vou pegar esse ganho em cada uma dessas frequências e vou dividir. Então, vou colocar assim, ó, o ganho na frequência de operação e vou dividir pelo ganho na média frequência. Tá bom? Se esse resultado aqui, né, na média frequência, como os dois vão ser iguais, se o resultado for 1, né, então o ganho equivalente a isso é de 0 dB. Porque quando eu faço a conversão de 1 para decibéis, vai dar 0. Então o ganho é de 0 dB. Quando a gente tem
a aproximação para frequências baixas, vejam vocês que o ganho é negativo. Isso, um ganho negativo aqui, ó, na escala de decibéis, representa o que a gente chama de atenuação. O ganho, então, está cada vez diminuindo mais. Então, está cada vez menor em relação ao ganho na faixa de média frequência. A mesma coisa pode ser dita quando a gente vai para as altas frequências. Então, nessas altas frequências, a gente também tem ganhos negativos. Então, a gente também tem atenuação, ou ganhos menores, viu, pessoal? Então, o ganho é cada vez menor quando a gente vai tanto para as baixas quanto para as muito altas frequências. E as frequências aqui, inferior e superior, que a gente acabou de comentar, então FL e FH, frequência inferior e frequência superior, elas são dadas do ponto em que o eixo aqui, ó, o eixo Y, toca menos 3 dB. Então, essa daqui é a nossa frequência de corte inferior. E se eu continuar a linha aqui de 3 dB, quando o meu sinal volta a tocar ela, eu acho a minha frequência de corte superior. Por que desse menos 3 dB aqui? É uma padronização, pessoal, porque quando a gente tem aqui uma redução de 3 dB no meu sinal, a gente está operando na potência de saída com a metade da potência nas médias frequências. Ou seja, a potência, se aqui, por exemplo, a potência for um valor 10, aqui na frequência de corte o valor é de 5. O ganho, por exemplo, tá bom? Então, enquanto aqui o ganho é 10, nas frequências de corte a gente reduziu esse ganho pela metade, o ganho é de 5. Então, esse é um parâmetro que a gente tem para medir se a gente está se aproximando das altas ou das baixas frequências. E, claro, tem muito mais conteúdo, a gente consegue trabalhar, calcular todas essas frequências, achar essa resposta em frequência do circuito, né? Não é o nosso intuito aqui, o nosso intuito é mais vocês conhecerem que existe, né, essa resposta em frequência, existe essa frequência mínima, frequência máxima, e que o meu sistema ele não opera igualzinho em todas as frequências. Então, ele tem uma resposta característica para frequências quanto mais baixas, né, com atenuação, né, de redução desse ganho. Para a média frequência, ele vai operar lá com a frequência que você projetou, com o ganho que você projetou. E para as altas, ele vai cada vez também reduzindo cada vez mais esse ganho que você projetou em virtude dos capacitores parasitas. Assim, pessoal, a gente responde a nossa quarta e última questão-chave, né, que é qual que é a influência dos capacitores do circuito sobre o seu funcionamento. Em linhas gerais, a gente pode dizer, né, que a gente tem influência, que eles influenciam o ganho de tensão, por exemplo, do meu circuito, né, fazendo que a gente tenha respostas diferentes em frequências diferentes. Então, respostas diferentes em ganhos em frequências diferentes. E existe limite para operação? Existe limite para frequência de operação? Sim, claro, existe. Então, sim. E esses limites você vai ter que analisar a resposta em frequência para ver esses limites de operação. Às vezes você quer ter um ganho mínimo, né? Um ganho mínimo no seu circuito. E esse ganho mínimo, ele, por exemplo, pode ser dado lá para a frequência de corte superior, frequência de corte inferior. Então, você tem que trabalhar com as frequências dentro dessa faixa aqui. Se você trabalhar fora dessa faixa, com frequências maiores que a superior ou menores que a inferior, o seu ganho vai ser menor do que o ganho mínimo aceitável para o seu circuito. Então, você tem que analisar isso, caso o seu desejo seja de trabalhar com sinais em escalas aí de frequência que podem ir desde poucos hertz até centenas de megahertz, gigahertz e assim por diante. Tá bom, pessoal? Pela aula de hoje é isso. Agradeço a paciência de vocês, né, tanto nessa aula quanto ao longo do curso. Desejo bons estudos. Fiquem com as nossas leituras recomendadas. Um abraço, né, e até a próxima, pessoal!